Certeza de que quem está aqui são os verdadeiros adoradores, amém? E quando nós fazemos isso, Ele se faz presente, Ele nos surpreende. E eu tenho certeza que Ele irá continuar nos surpreender com a palavra que Ele tem para nós nesta noite. Quero compartilhar com os irmãos texto do apóstolo Paulo, de novo. Eu gosto demais de Paulo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 6b. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, por gentileza, guardando a reverência da palavra do Senhor. Atos capítulo 17, verso 6, a segunda parte do verso. Todos acharam, amém? Esse pequeno texto diz assim, irmãos: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Em outras versões vai estar escrito assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor Deus nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, pelo fato do Senhor ter nos trazido aqui nesta noite. Nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por tantas coisas boas, por tantos momentos agradáveis que nós já passamos aqui, Deus, quando nós entoamos cânticos e louvores ao nome do nosso Deus. E agora, ó Pai, quando nós nos preparamos para ouvir a Tua palavra, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos faça ser a atalaia de Israel aqui neste lugar, e que nós não venhamos falar de nós mesmos, mas inspirado, guardado, protegido, ó Deus, e na certeza de que é o Teu Santo Espírito que fala por nós. Por isso, ó Deus, eu te peço, tenha misericórdia de mim e me ajude, ó Deus, para que a Tua palavra seja compartilhada e alcance os nossos corações. Nós oramos, pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados, e nós fazemos isso no nome e no poder de Jesus. Amém. Queiram se assentar, por gentileza, queridos. Quando o Caio perguntou para mim, irmãos, irmão Zé, qual é o tema da mensagem? Eu não sei se ele ficou meio chocado. Aí eu falei assim: vamos alvoroçar o mundo. Falei, agora é com ele, não sei o que ele entendeu lá do outro lado, se é o telefone sem fio, né? Mas a ideia, a expectativa é justamente essa, irmãos, nada diferente do que isso. E aí quando nós entoamos então esse cântico aí, 2012, veja bem, que faz um convite para que nós mudemos o mundo, então a gente percebe que nós estamos na direção. Quando nós falamos em alvoroçar o mundo, nós falamos com a base bíblica, não é somente para ficar um tema legal e agradável por ser mês da juventude, ao contrário, nós falamos numa questão onde nos dá uma base bíblica e uma base que nós devemos colocar em prática. Eu disse pela manhã que às vezes nós queremos trazer as coisas lá de fora e infiltrá-las aqui dentro da igreja, mas na verdade tem que ser ao contrário. Nós temos que levar as coisas aqui da igreja e infiltrar lá no mundo, mas não infiltrar simplesmente por infiltrar, né? Não tem um agente 007, tem que ficar escondidinho para ninguém saber quem ele é? Não, aqui é o contrário. Nós temos que ir para o mundo na ideia de que eles saibam quem nós somos. E quando chegarmos lá no mundo então, o que nós iremos anunciar, o que nós iremos fazer, tem que causar uma mudança nas pessoas, tem que causar uma vontade nas pessoas, delas quererem ser igual a nós. Senão, irmãos, não faz sentido. Nós não podemos usar esse tema, vamos alvoroçar o mundo, se nós não estamos indo na contramão do mundo. É bem verdade que às vezes nós estamos caminhando com o mundo e aí nós até achamos algumas desculpas, nós achamos que é difícil, né? Como nós vamos combater, como que nós vamos bater de frente? É meio difícil isso, eu concordo com os irmãos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, e aí já é um convite espiritual. Quando nós cantamos que nós somos intocáveis e inseparáveis, isso, nós temos base para isso. Nós não só cantamos por achar que está fazendo parte de uma canção. Até porque Daniel Souza, não sei quantos conhecem,
Mas Daniel Souza é homem de Deus, e as canções dele é voltada, tirada da palavra de Deus. E nós somos intocáveis mesmo a partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração. Eu disse pela manhã, nós recebemos o selo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que desenvolve em nós aquela coragem, e aí sim, nada e ninguém pode tocar em nós, amém? Mas eu sei que existem pessoas que elas estão pensando ou acreditam que o mundo pode tocar em nós, o adversário pode tocar em nós, o diabo pode tocar em nós, e realmente ele pode tocar em nós, se nós esquecermos da segunda parte do cântico, que vai dizer que mesmo que nós somos intocáveis, nós também somos inseparáveis. Quando nós estamos ligados a Deus, nada e ninguém pode tocar em nós. Vamos pensar nisso nesta noite. Mas irmãos, então vamos entrar para o texto? A gente tem que entrar para o texto, senão não faz razão a gente ter lido o texto. Eu quero pensar com os irmãos, e aí seria legal que você mantivesse sua Bíblia aberta, para a gente entender essa questão aí que aconteceu. Vai lá para o capítulo 16. No capítulo 16, a partir do verso 11, Paulo e seus companheiros, eles navegaram de Troade. Troade era uma cidade, de acordo com Paulo, uma cidade muito boa. Passou por várias cidades, algumas cidades pequenas, e chegou até Filipos. E aí nós estamos no verso 11. Quem eram os Filipos? Essa cidade era uma cidadezinha muito bacana. E quando ele chega ali, foi em Filipos que aconteceu, irmãos, a conversão de Lídia, uma mulher muito especial para o Evangelho de Cristo. Ela era vendedora de púrpura, o texto vai dizer isso. Lá também aconteceu a libertação de uma jovem, que por ação demoníaca ela previa o futuro. E enquanto ela estava prevendo o futuro, ela estava dando lucro para os seus senhores. Ela era usada mesmo, usada por Satanás e usada por aquelas pessoas que tinham como forma de sustento, de renda. E aí então Paulo chega ali naquela cidade, e ele começa a pregar, e aquela mulher, tomada pelo espírito de Satanás, ela começa a dizer: olha, eles estão anunciando Deus vivo, eles estão anunciando esse Jesus, e ela estava falando uma verdade. É difícil entender que o diabo fala a verdade, mas nesse contexto aqui ela estava falando uma verdade. Só que Paulo não estava interessado nisso, porque Paulo sabia quem ele já estava anunciando. Então não precisava de alguém endemoniado dizer o que ele estava fazendo, porque ele sabia o nome de quem ele estava ali. E Paulo então expulsa o demônio daquela jovem, Paulo liberta aquela jovem, e os seus senhores então não puderam mais ter lucros. E isso causou uma revolta muito grande nos donos daquela jovem. E essa revolta foi um dos motivos que eles começaram a acompanhar Paulo, começaram a perceber o que Paulo estava fazendo. Daí começou então a grande tribulação na vida de Paulo. E é interessante que ele estava acompanhado do seu amigo Silas também. Foram então açoitados, eles foram presos sob acusações terríveis, e aí eles estavam sendo acusados de perturbar a cidade. E é interessante, irmãos, que a acusação maior para eles é que naquele tempo não poderia dizer que existisse outro rei a não ser César. E Paulo e Silas começam a anunciar, dizendo para eles: existe um rei sim, e esse reino ele é eterno, e esse rei ele veio para nos salvar, esse rei ele veio para nos resgatar, e ele anunciava Jesus, e isso para aquelas pessoas daquele momento era coisa terrível. O texto vai dizer então, que por eles anunciarem a Jesus, eles foram aceitados, bateram em Paulo, bateram em Silas, foram levados para a prisão, e chegando ali na prisão, aconteceu um fato que às vezes nós precisamos ministrar isso, motivar isso nas nossas vidas. Eles estavam presos, eles estavam machucados, eles estavam todos feridos, mas ao mesmo tempo cantando louvores ao nome do Senhor. Acontece um fenômeno, irmãos. Naquele mesmo momento, diz a palavra de Deus, houve um grande terremoto ali, e abriram-se todas as portas, e quem estava preso então pôde se libertar. O carcereiro que tomava conta ficou desesperado: meu Deus, e agora?
Eles foram embora, eles foram libertos. Não, não pode. Quando eles chegaram, eles estavam sentados tranquilamente. E até usaram a psicologia e falaram para o carcereiro: calma, relaxa, vai dar tudo certo. Nós estamos aqui, não há motivos para nós sairmos. E se quiséssemos ter saído, nós teríamos saído, porque não tem nada. O terremoto acabou com tudo. O carcereiro então volta-se para Paulo, irmãos, e pergunta: Paulo, como que eu faço para poder ter esse Deus? Como que eu faço para poder servir esse Jesus que vocês anunciam? Como que eu faço para ter essa filosofia de vida que vocês têm? Paulo volta-se para o carcereiro e diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Começou a grande revolução. E é nisso que eu quero convidar os irmãos a pensarem comigo nesta noite. Meus amados, quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, nós vamos perceber que as pessoas que estão inseridas nesse contexto são pessoas igual eu, igual a você. Eu não estou falando de alguém com superpoderes. Eu não estou falando de alguém que joga um pozinho igual um ninja e some, você não vê. Eu estou falando de homens. Eu estou falando de pessoas que têm o mesmo DNA nosso, que foram criados do mesmo jeito nosso. Mas ao mesmo tempo eu estou dizendo também, queridos, que eu estou falando de homens. Eu estou falando de pessoas que se comprometeram com Deus, de levar a palavra do Senhor, entendendo que somente a palavra do Senhor era capaz e suficiente para mudar a vida das pessoas. Pensando assim, nós podemos então formar o nosso raciocínio entendendo que para eu e você alvoroçar o mundo, nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Nós temos que ter um estilo de vida radical. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: nós temos que ter um estilo de vida radical. Talvez você está falando: nossa, o pregador está falando radical, mas olha, 120 quilos de tonelada, mas calma aí. O radical que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, eu quero dizer que nós temos que buscar na raiz, nós temos que buscar na essência, qual é o nosso estilo de vida que nós vamos ter. E Paulo, ele tinha isso muito claro na vida dele. Ele entendia que a vida dele, na verdade, não interessava mais. De manhã nós falamos isso, vocês entenderam? Não interessa mais o que eu penso, o que eu faço, as minhas palavras. Agora eu sou uma nova criatura. Por ser uma nova criatura, o que tem que chamar a atenção, o que tem que realmente estar em evidência na minha vida, não é a minha vida, mas é a vida de Jesus. E aí Paulo entendia então, como esse estilo de vida radical, do verso 2 até o verso 3, dá para a gente entender que Paulo tinha um costume. Olha na sua Bíblia, diz o texto que Paulo, aonde ele chegava, toda cidade que ele chegava, ele não procurava ver os pontos turísticos, Paulo não procurava ver aonde tinham seus amigos, Paulo não procurava ver aonde tinham pessoas que talvez há um tempo atrás haviam escrito para ele. Paulo buscava, em primeiro lugar, as sinagogas, para poder debater com as pessoas que ali estão. E aí, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de que às vezes nós deixamos as coisas que são essenciais e começamos a levar a nossa vida para uma esfera onde nós gostamos de coisas inúteis. Quer ver uma coisa? Quem interessa saber que o meu time está na segunda divisão? Alguém aí que é interessado? Não, né? Até porque é muito sofrimento com um ser humano só, né? E as pessoas lá fora, querido, não que eu não possa falar de futebol. O que é isso? Nós não estamos dizendo isso. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes nós perdemos tempo. E reza a lenda, que o tempo ele não volta mais. E a gente perde o tempo com coisas inúteis. Nós fazemos churrasco na nossa casa, convidamos os nossos amigos para participar com a gente. Nós fazemos aniversário na nossa casa, convidamos os nossos amigos para estar ali com a gente. Nós desenvolvemos viagem, chamamos nossos amigos para viajar com a gente, mas nós não temos coragem de montar um momento ali, e é onde chamamos os nossos amigos para dizer: eu estou aqui hoje para te dar um recado maravilhoso.
E sabe, irmãos, assustem quem quiser, mas as pessoas esperam isso de nós. As pessoas do nosso trabalho, ela espera que quando eu chego lá, eu dê para ela uma palavra de esperança. As pessoas, quando você pega o ônibus que está lotado ali, elas querem que você dê uma palavra para ela, que vai mudar o dia dela. E geralmente, irmãos, a gente deixa aquilo que é essencial. E partimos então para aquelas coisas que poderiam ser outro dia, poderiam ser em outro momento. E nós entramos naquela vibe, nós entramos naquele momento e começamos a reclamar. O sistema realmente está terrível, né? Esses ônibus lotados, esse povo com esse CC aí, não sei o quê. A gente fala de tudo. Mas a gente não tem coragem de deixar para elas uma palavra que quando nós vamos saltar do ônibus, essa palavra vai ficar na mente dela e ela vai refletir durante todo o dia. Lá na nossa igreja tem um moço, interessante, ele não era crente, e a esposa dele orava por ele todos os dias. Toda vez que irmãos pediam de oração, e a irmã levantava a mão, a gente já sabia. Quero orar pelo meu marido, pela conversão do meu marido. Outro dia, conversando meu marido, outro dia, conversando meu marido, outro dia, conversando meu marido. Eu falei, meu Deus, essa mulher tem muita fé. Sabe o que aconteceu? Teve um dia que essa mulher falou assim, eu quero orar, agradecendo a Deus pela conversão do meu marido. Nós levamos um susto, porque crente é assim. Ao mesmo tempo que ele ora para Deus fazer uma revolução na vida das pessoas, ele fica surpreso quando a revolução acontece. E nós ficamos chocados com aquilo. Meu Deus, o marido converteu. E esse homem foi para a igreja. Irmãos, vocês não têm ideia de que homem maravilhoso eu estou falando. É um senhor, gente, vocês têm que conhecer o irmão Valoto. De cara ele já se envolveu com a igreja toda, ele já se envolveu com união de homens, ele já se envolveu com convenção. Olha, que pessoa de Deus. E o irmão Valoto, ele é um exemplo para nós, sabe por quê? Ele sai para trabalhar todo dia de madrugada, sai todo dia feliz. Ele entra naquele ônibus lotado e ele vai feliz. E ele aproveita a situação, ele aproveita as circunstâncias e evangeliza as pessoas que ali estão. O seu patrão, que se dizia ser ateu, já pediu que a igreja fizesse vários cultos. Eu nunca vi ateu que gosta de cultos, vocês já viram isso? Pois é, mas o patrão do Valoto é assim. Já pediu vários cultos na casa dele. E eu tenho certeza, irmãos, que se o Valoto continuar nessa empresa, a vida dos seus patrões irão ser transformadas. Sabe por quê? Porque o Valoto é agente de transformação. Mas não é por ele mesmo. O que a gente precisa entender, quando nós falamos em alvoroçar o mundo, a gente tem que entender que não é por nós mesmos. Nós não temos capacidade suficiente para isso, irmãos. Mas ao mesmo tempo que nós não temos capacidade para isso, existe um Deus que opera em nós um poder sobrenatural. E aí Ele vai colocar em nós coragem. Ele vai abrir os nossos olhos. Ele vai abrir o nosso entendimento para a gente perceber quais são as verdadeiras necessidades das pessoas. E aí quando nós chegarmos até essas pessoas, ao invés de nós falarmos coisas que não vão somar ou edificar na vida delas, nós iremos dizer coisas que estão relacionadas à nossa vida aqui sim, mas principalmente à nossa vida eterna, que será morar ao lado de Jesus. E Paulo, irmãos, ele entendeu isso perfeitamente. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, se a gente quer alvoroçar o mundo, se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. E aí eu convido os irmãos para terem um estilo de vida radical. Mas radical, aonde nós vamos olhar para a vida de Jesus e pegar então na raiz, porque às vezes nós falamos assim, nós somos cristãos. Será que nós somos cristãos mesmo? Às vezes eu fico em dúvida, queridos. Eu fico em dúvida porque o cristão é aquele que segue Cristo. E às vezes nós temos seguido muitas coisas, mas o que é principal, que é seguir realmente os ensinos de Jesus, fazer a vontade de Jesus, parece que isso não nos chama muita atenção. E Paulo e Silas, e o texto voltando atrás vai falar também de Timóteo, eles entendiam perfeitamente que a vida deles a partir de agora
não poderia ser vivido com eu acho, talvez, se der, vou ver, pode ser. Não. Eles entenderam que a vida deles, a partir de agora, eu vou fazer a vontade de Deus. E eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus pode mudar a vida das pessoas. E nesse explicar da palavra de Deus ali na sinagoga, é interessante que Paulo, ele ia no que realmente pudesse abrir a mente das pessoas. Paulo falava sobre Jesus que morreu. Interessante isso, por quê? Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nem nós mesmos sabemos disso. A gente se converte porque a gente acha lindo. A gente se converte porque o nosso pai converteu. A gente se converte porque um tio trouxe a gente para a igreja. Mas nós temos que entender que Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário somente para compor uma história romântica. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, irmãos, porque a Bíblia vai dizer, lá em Romanos 3,10, que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. E aí por isso houve então a necessidade do cordeiro lá do Antigo Testamento, que era morto e seu sangue era derramado, e ao derramar aquele sangue garantia então salvação para aquelas pessoas. No Novo Testamento, Jesus, ele se torna o nosso Cordeiro de Deus, aonde ele é levado para a cruz do Calvário, e quando derrama o seu sangue então, nós podemos ter vida eterna e salvação nele e por ele. E aí, irmãos, a gente vai entender que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Paulo falava isso para as pessoas. Paulo falava, foi necessário que ele morresse. Não tinha outra alternativa. Quando ele se entrega na cruz do Calvário, ele se entregou porque ele nos amou. E por nos amar, foi necessário que ele morresse ali. E Paulo continuava conversando com aquelas pessoas, e ele falava assim, mas tem um detalhe, a Bíblia diz para nós aqui, nós podemos perceber com muita clareza, os nossos irmãos contaram para nós, que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, ele não continuou morto, e se ele ressuscitou, hoje ele dá vida para nós, e nós estamos vivos, nós estamos libertos, porque um dia Jesus ressuscitou, meus irmãos. Eu penso que seria trágico, pastor. Eu penso que seria muito triste se Jesus fosse levado naquela cruz e descido daquela cruz, levado ao túmulo. E se a gente fosse até hoje lá, entrasse e percebesse aqueles restinhos de ossos ali. Mas a palavra de Deus vai dizer, querido, que no amanhecer daquele domingo, quando Maria Madalena chega ali, e ela olha, ela só encontra os lençóis, porque o nosso Jesus havia ressuscitado. E é essa ressurreição de Jesus que nos dá vida para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui para tão somente celebrar, mas sair daqui e anunciar que vale a pena viver e servir ao Senhor. Paulo fazia isso. Paulo fazia isso com muita facilidade. Amados, se eu e você queremos alvoroçar o mundo, nós temos que nos preocupar com o perdido. Não há outro jeito. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e parece que a gente está até num outro mundo. Porque as pessoas, elas estão tão... Parece que elas receberam uma injeção, um remédio, não sei, um veneno, o que é. Eu não sei nem dizer o que é. Mas as pessoas ficaram indiferentes. E elas não estão preocupadas com a questão do outro estar perdido ou não. O que interessa é que eu fui resgatado, o que interessa é que eu recebi Jesus. E aí, meus irmãos, fica difícil a gente alvoroçar o mundo. Aí fica difícil a gente mudar o mundo, se nós não estivermos preocupados com eles. Sabe por quê? Porque o ponto máximo da vida de Jesus foi se preocupar com o próximo. Tanto foi que ele se entregou na cruz do Calvário.
Mas enquanto ele estava ali no meio dos seus discípulos, enquanto ele estava ali no meio das pessoas, isso era algo que ficava muito claro. Jesus se importava com o perdido. Lembra? Lembra de Zaqueu? Lembra da mulher samaritana? Lembram de Nicodemos? Jesus se importava com essas pessoas. Tanto se importava que ele sempre anunciava que havia necessidade de um novo nascimento, que ele sempre anunciava que havia necessidade de beber de uma água que realmente nunca mais teriam sede. Sempre se importava quando ele falava: você desce aí depressa porque eu tenho um plano maravilhoso para apresentar para você. Sempre se importava, meus irmãos, quando ele parava aquele cortejo fúnebre e dizia: mulher, por que você está chorando? Vamos resolver o seu problema aqui agora. Jesus, ele se importava com as pessoas. E eu e você só podemos alvoroçar o mundo se a gente se importar com quem está perdido também. Paulo não ia para esses lugares, Paulo não viajava para as cidades somente para viajar. Paulo ia com um propósito. Paulo ia com a certeza. Ele queria mesmo encontrar pessoas. Era necessário que algumas pessoas chegassem até ele para ele poder anunciar. E aí quando ele anunciava, e ele não falava dele, porque eu fico pensando que se Paulo fosse falar dele, ninguém queria servir. Porque Paulo, antes de Jesus, ele tinha uma vida terrível. E aí talvez as pessoas iriam dizer: é ruim, hein? Será que esse cara se converteu mesmo? Ele não falava dele, mas ele deixava a sua própria vida falar por ele. E aí ele anunciava então para as pessoas. E quando ele fazia isso, irmãos, acontecia uma grande revolução na vida das pessoas. E essa revolução, eu quero chamar a sua atenção, era uma revolução moral e uma revolução espiritual. As pessoas não queriam mais viver do jeito que elas viviam. As pessoas entendiam que elas não poderiam continuar do jeito que elas estavam. Isso tudo porque alguém se importou com os perdidos ao ponto de anunciar a grande palavra de transformação. E quando nós fazemos isso, nós estamos sim alvoroçando o mundo. Nós podemos alvoroçar o mundo, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, quando eu e você temos ousadia e coragem. É interessante que quando eu estava estudando os textos ali, buscando, vai para aqui, vai dali, tal, aquela história do grego, não sei o quê, parará, pororô, eu cheguei a um momento que eu falei assim: gente, eu acho que Paulo tinha um parafuso a menos. Sabe por quê, irmãos? Paulo tinha toda a motivação de voltar atrás. Se você pegar Atos aí, você vai perceber, desde o começo até o final, uma hora vai dizer que Paulo foi mordido, teve um naufrágio. Vamos lá, teve um naufrágio. Aí depois vai dizer que eles estavam lá esquentando lá no fogo, vai dizer que saiu uma serpente lá e picou a mão dele. Irmãos, não leva a mão não, a minha viagem ia acabar por aí. Mas aí ele continuou a viagem. Aí chega lá no lugar, ele liberta essa pessoa, expulsa esse demônio, no caso aí daquela jovem ali, aí ele é preso. Mas ele não foi só preso, levou uma surra. O cara ficou todo detonado. Aí ele vai, chega lá, ele poderia estar resmungando, poderia estar murmurando, poderia estar reclamando. Ele começa a cantar. Para mim é a pessoa que não está no seu juízo normal. Porque eu e você, talvez não, mas eu e você geralmente, quando nós passamos por uma prova, quando nós passamos por uma luta, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Murmurar e falar: você não está me vendo aqui não? Sim ou não? Será que eu tô doidão também? Não, né? E com tudo isso, meus irmãos, que acontecia na vida de Paulo, cada vez que ele levava chibatada, cada vez que ele levava paulada, cada vez que ele era perseguido, cada vez que ele era humilhado, mais ainda ele anunciava a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? O terremoto abriu todo, o carcereiro ficou naquela situação. O carcereiro então se converte. Aquela alegria foi tão grande que ele levou Paulo para sua casa. E aí começou: deixa eu curar você aqui, que eu te dei umas pauladas, mas calma aí, deixa eu tratar aqui, deixa eu preparar um chazinho, Paulo, que vai melhorar, um biscoitinho, tal.
De repente chegou uma ordem que liberasse Paulo e Silas. E eles saíram. E quando eles saíram, sabe o que ele foi fazer? Diz o texto que eles foram enviados para Bereia. E chegando em Bereia, ele fez do mesmo jeito, continuou pregar e anunciar a Jesus para aquelas pessoas. Irmãos, para a gente receber chibatadas, para a gente ser humilhado, para a gente sofrer, padecer e continuar anunciando a Jesus, você tem que ter ousadia e coragem. E essa ousadia e coragem, somente Deus pode te dar. Quando a gente olha para esse tema, toda vez que eu venho aqui eu fico maravilhado, eu acho bonito demais isso aí. Mas isso não faz sentido, meus queridos, se a gente não sair das quatro paredes e lá fora alvoroçar o mundo e trazer aquelas pessoas para a presença do nosso Deus. Sabem por que Paulo e Silas foram presos, chicoteados, ali quando eles estavam naquela cidade? É porque depois que eles libertaram aquela jovem, eles continuaram a falar de Jesus, e a palavra vai dizer que muitas pessoas se renderam àquela palavra. E aquela cidade, Tessalônica, era uma capital, aonde o costume deles não era ouvir a palavra de Deus. O costume deles era fazer tudo ao contrário. E de repente chega alguém e começa a dizer para eles: olha, o caminho que você está trilhando é um caminho que vai te levar à morte. Mas eu tenho algo para te oferecer. E eles começaram então a entender aquela palavra. E aí a palavra de Deus, o texto que nós lemos ali, vai dizer então que se reuniram, alguns se reuniram, porque lá tudo era decidido no meio da multidão. Interessante isso. E eles se reuniram e falaram assim: nós temos que dar um jeito nesse Paulo e Silas aí, porque eles estão causando o maior problema. Chegaram lá então na casa de Jasson, vão pegar, e agora nós vamos dar um pau neles aqui. Chega lá e não estava mais, mas a ideia era essa. Então pegaram, levaram Jasson até aqueles que eram responsáveis pelas autoridades, que eram responsáveis pela lei daquela cidade, e disseram: olha, esses que estão alvoroçando o mundo, estão transtornando o mundo, chegaram até aqui. Sabe o que eu quero que você pense comigo nesta noite? Se nós nos colocarmos à disposição do Senhor, onde quer que nós chegamos, nós vamos alvoroçar o mundo. Amados, a palavra que habita em nós é palavra poderosa. Sabe? Deus não te trouxe aqui, Deus não te resgatou somente para você ter o seu nome escrito no livro da vida e você, no dia final, você ir morar ao lado de Jesus. Ele te trouxe aqui, queridos, para que você entendesse que enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma missão a cumprir. E a nossa missão, ela tão somente é anunciar o Cristo. Da mesma forma que os nossos irmãos Paulo e Silas faziam. Mas nós só vamos fazer isso, irmãos, a partir do momento que nós deixarmos. Nós só vamos fazer isso a partir do momento que nós nutrirmos. Nós só vamos fazer isso a partir do momento que nós buscarmos no Senhor ousadia e pedir ao Senhor realmente: Senhor, me dê coragem. Eu não posso ser do jeito que eu sou. Nós só vamos conseguir, irmãos, quando nós nos colocarmos à disposição totalmente de Deus para poder anunciar às pessoas. Lucas capítulo 9, do verso 62, vai dizer assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando nós colocamos a mão no arado, irmãos, é para nós olharmos e caminharmos para frente. Nós não podemos, não dá tempo mais da gente ficar olhando o que está acontecendo na nossa volta. Não dá tempo mais da gente retroceder. A partir desse momento em que nós recebemos Jesus, só resta para nós, a alternativa que resta para nós é irmos à frente, é avançarmos.
E quanto mais nós vamos avançando, mais Deus vai abrindo portas. Quanto mais nós vamos avançando, mais Ele vai dando liberdade. Quanto mais nós vamos avançando, mais Ele vai tocando os corações. Eu penso, irmãos, que se Paulo tivesse voltado atrás, eu penso que se ele não tivesse continuado naquilo que Deus tinha ministrado no seu coração, Lídia não teria sido convertido, aquela jovem ia continuar endemoniada, aquelas pessoas daquela cidade de Tessalônica iam continuar sem ouvir a palavra e a verdade que é Cristo Jesus. E às vezes, queridos, nós estamos assim também, infelizmente. O nosso comodismo, ela nos faz a continuar onde nós estamos, e aí nós começamos a arrumar desculpas. Mas eu não posso porque eu trabalho muito, né? Porque, você sabe aí, eu faço 12 horas por dia, e como que eu trabalho 12 horas e vou conseguindo anunciar Jesus para alguém? Como? A gente arruma desculpa. Eu falava lá na nossa igreja, irmãos, que a gente não pode ficar preso às oportunidades que surgem para nós, mas nós temos que criar e desenvolver oportunidades para falarmos para as pessoas o que realmente importa. E o que importa para nós hoje, quando nós falamos em alvoroçar o mundo, é anunciar Jesus como a única solução para o mundo. O que importa para nós hoje, quando nós falamos sobre alvoroçar o mundo, é dizer para as pessoas que mesmo que elas estão sofrendo, Jesus é a única solução. E se Jesus é a solução, da mesma forma que Jesus agiu em nós, Jesus pode agir na vida daquelas pessoas. Por onde Paulo e Silas passavam, aconteciam sempre grandes impactos na vida das pessoas. Assim aconteceu na própria Tessalônica, onde os convertidos, irmãos, eles abandonaram radicalmente a idolatria, isso está em 1 Tessalonicenses 1,9. Em Corinto, onde morais, idólatras, adultos, homossexuais, ladrões, alcoólatras, etc., foram transformados pelo poder de Deus. Em Éfeso, onde os novos crentes fizeram uma grande fogueira com livros de feitiçaria e caiu a venda de imagens de ídolos. Atos 19, 26. Nós só iremos alvoroçar o mundo, queridos, quando nos comprometermos totalmente com a vida do nosso Mestre Jesus. A partir do momento em que eu entender que a vida em que eu estou levando tem que ser uma vida de comprometimento com Jesus, aí sim nós vamos começar a alvoroçar o mundo. Nós não iremos no nosso nome, mas nós iremos no nome do Senhor. Sabe, eu não sei quantos de vocês vieram aqui nesta noite, eu não sei quantos de vocês já têm Jesus no seu coração. Se você não tem, é uma boa oportunidade para você ir ao encontro do Senhor. Mas, irmãos, para nós que já recebemos Jesus no nosso coração, nós não podemos ficar parados. Eu gosto de dizer que a vida cristã, ela é algo dinâmica. Nós não podemos ficar parados. Mesmo que o cansaço, a correria do dia a dia, nos leva a querer parar. A gente quer descansar. Mas quando se trata de vida cristã, nós não podemos parar, nós temos que avançar, irmãos. E sabe de uma coisa, queridos? O mundo espera uma resposta de nós. E a resposta que Ele quer de nós é uma resposta de mudança, é uma resposta de transformação, é uma resposta de alvoroço na sua vida. Quem sabe Deus te permitiu chegar aqui hoje, para que você ouvisse essa palavra, tomasse uma decisão no seu coração, de não perder mais oportunidades, de criar oportunidades, e de realmente querer fazer a vontade de Deus. Eu quero orar por você e para isso eu quero pedir que você abaixe sua cabeça. E eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo, sabe? Eu sou um pregador que eu não gosto de ficar julgando ninguém, até porque de manhã eu disse isso. Eu não estou embasado em nada a julgar as pessoas. Mas eu gostaria que você usasse a sinceridade com você mesmo
e pensasse: será que o que você tem feito, a maneira em que você tem vivido, será que você tem alvoroçado o mundo? Lá perto da sua casa, lá nos seus vizinhos, lá na sua escola, o seu dia a dia, as pessoas olham para você e vê você realmente como uma pessoa que está impactando? Ou será, queridos, que você está vendo as coisas acontecerem à sua volta e não está dando importância para isso? Nós vamos orar. E eu gostaria que você se colocasse à disposição do Senhor. Pedisse ao Senhor para trabalhar no seu coração, para que você pudesse entender esta palavra, para que você pudesse perceber o que verdadeiramente é essencial. Deixar aquelas coisas inúteis e buscasse realmente coisas que pudessem edificar a vida das pessoas. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela palavra do Senhor, Deus, nesta noite. Sabe, meu Deus, às vezes nós temos sido tão negligentes, às vezes nós temos sido tão irresponsáveis, que muitas pessoas estão à nossa volta, Pai, e nós não damos importância para isso. Nós até achamos bonito quando nós compramos um pão, damos um pão para essas pessoas. Nós achamos bonito quando nós vamos lá no nosso guarda-roupa, pegamos um cobertor e damos para essa pessoa. Mas Deus, quando nós olhamos para a Tua palavra, dá um pão e dá uma comida para alguém, dá um cobertor para alguém, qualquer um pode fazer isso, meu Pai. Mas Deus, o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos dar o melhor para essas pessoas, Pai. Dar a comida, dar o cobertor, mas dar para elas também, Deus, uma esperança, uma expectativa de mudança de vida. E às vezes, ó Pai, nós ficamos presos a tantas coisas e nós esquecemos, Deus, nós esquecemos de dar o nosso melhor em servir ao Senhor com seriedade e verdadeiramente levar a sério essa questão de mudar o mundo. Mas, Pai, nesta noite nós nos colocamos diante do Senhor como agentes de transformação. Nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, como pessoas que verdadeiramente vão levar, Deus, não somente algo que vai realizar o físico, mas nós vamos levar, Deus, algo que vai mudar, Deus, o espiritual das pessoas. Quando nós apresentarmos Jesus como solução, nós iremos libertar as pessoas, nós iremos curar a alma das pessoas, nós iremos, a Deus, dizer para as pessoas que existe sim uma esperança, Pai. E quantas pessoas, ó Deus, podem ser alcançadas com a Tua palavra e serem transformadas pelo Teu poder. Por isso, ó Pai, nós te pedimos nesta noite, no nome de Jesus, que o Senhor faça isso em nós. Desenvolva em nós essa ousadia, desenvolva em nós essa coragem, e que aí sim, Deus, nós possamos mudar o mundo, possamos alvoroçar o mundo, na certeza de que o Senhor irá voltar para levar a sua igreja, e nós fizemos a nossa parte, meu Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por esses momentos que nós passamos aqui. Nós entregamos esse momento ao Senhor. E pedimos ao Senhor que não nos deixe, ó Deus, esquecer de que nós temos um compromisso contigo, ó Pai. E que a cada dia nós possamos levar a sério esse compromisso com o Senhor. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoe os momentos que nós temos vacilado. E nos ajude, ó Deus, para que nós possamos verdadeiramente avançar e mudar o mundo no qual nós estamos vivendo.